e ofertantes. Querido Senhor, Pai Santo, oramos te agradecendo por tua providência evidenciada através dos teus servos, que têm, com os seus bens, contribuído para a manutenção deste trabalho. Oramos, ó Pai, para que a tua mão graciosa multiplique a renda, os recursos, o pão de cada dia na mesa dos teus servos. E continue instrumentalizando-os, e por meio deles, fazendo com que o teu nome seja exaltado, honrado e glorificado. Em nome de Jesus, te rogamos que fale conosco por meio da tua palavra, que nos instrua, que nos renove, nos edifique, para que possamos, nutridos pelo pão da vida, vivermos para o teu louvor, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, o Evangelho de Cristo, conforme São Mateus escreveu, no versículo 9 ao 15. Obrigado. Evangelho de nosso Senhor Jesus, conforme São Mateus, capítulo 9, até o verso 15. Diz assim a Escritura Sagrada: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Meus irmãos, a oração é uma evidência da graça reconciliadora do nosso Deus consumada na cruz do Calvário, quando o nosso bendito Redentor foi cravado no madeiro e na cruz ignominiosa ele verteu o seu sangue em favor dos pecadores. De modo, meus irmãos, que outrora estávamos alienados de Deus, mas em Cristo, nele, fomos reconciliados. Não somos mais estrangeiros, inimigos de Deus, separados de Deus, mas Cristo, como o nosso sumo pontífice, ergueu a ponte da reconciliação e nos aproximou do Pai. Na cruz, ao render o seu Espírito, a palavra de Deus nos diz que o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, um véu espesso,
que significava tipicamente a barreira que separava o homem pecador de um Deus santo e justo, mas que estendeu a sua graça, o seu favor, a sua mão, a sua misericórdia e nos acolheu em Cristo. E eu penso que nós devemos sempre nutrir em nosso coração e em nossa mente a consciência de que a oração é a expressão vívida, evidente da piedade cristã que fala-nos altissonantemente desta obra graciosa de Deus de nos reconciliar consigo mesmo por meio de seu único Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a oração é a expressão de fé e da consciência do Evangelho de que não há mais barreiras para nós nos achegarmos a Deus. Que não há mais impedimentos. Aqueles por meio dos quais nós estávamos alienados de Deus foram cravados no madeiro. Foram esmiuçados na morte redentora de nosso bendito Redentor, na cruz ignominiosa do Calvário. Portanto, aqueles que foram aproximados de Deus em Cristo estão cônscios de que a graça de Deus proveu um caminho para o Santo dos Santos. Proveu um caminho para nos aproximarmos de Deus, sem mediadores, a não ser o mediador único, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. As palavras do apóstolo São Paulo, quando este escreve a Timóteo na sua primeira epístola, no capítulo 2, o verso 5, diz-nos claramente São Paulo que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. O Filho de Deus condescendeu conosco na encarnação e ao ascender aos céus para assentar-se à destra do Pai, revela-nos, portanto, o caminho excelente por meio do qual nós nos aproximamos de Deus. Uma vez que não foi o véu do templo que nos propicia o aproximar-se de Deus, mas antes o véu de sua carne. É porque o véu da carne de nosso bendito Redentor foi rasgado no madeiro, que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, evidenciando que toda barreira que nos separava de Deus fora superada na morte ignominiosa de Cristo. Por isso, o autor de Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo 19, cheio do Espírito Santo de Deus, ele escreve: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus,
Aqui o autor sagrado fala-nos de ousadia, de intrepidez. E é importante, amados irmãos, que nós entendamos que na dinâmica da oração, essa ousadia com a qual nos aproximamos de Deus, ela só é possível porque o nosso Senhor Jesus foi humilhado, vituperado, ignominizado na cruz do madeiro. E este sangue, o sangue de Jesus, que foi derramado em favor do seu povo, daqueles que ele amou desde a eternidade e o chamou pela graça e pela pregação do Evangelho, a estes, o autor sagrado diz: acheguemo-nos com intrepidez. Um elemento que permeia a dinâmica da oração cristã, que só é uma realidade por causa de Cristo, e que dia após dia nós devemos experimentá-la ao nos aproximarmos de Deus em oração, lembrando-nos que não somos mais inimigos de Deus, mas filhos de Deus, uma vez que em Jesus, pelo sangue de Cristo Jesus, nós fomos adotados, imergidos na família de Deus. E por causa dessa imersão, essa imersão graciosa, onde o Espírito Santo, uma vez imergido em nós, nos imerge nesta comunhão, onde eu e você podemos nos aproximar de Deus, chamando de Abba, de Pai, de Paizinho, para orarmos com ousadia, com intrepidez, na confiança inabalável de que Ele está com os ouvidos inclinados, atentos, para ouvir o nosso clamor. A oração do Pai Nosso, ou a oração do Senhor, tem uma relevância imprescindível no que tange a espiritualidade cristã. Uma vez que nela Jesus nos ensina como os filhos de Deus devem orar ao Pai de graça, de santidade, de amor e de bondade, que estender a sua mão graciosa para redimir o seu povo, para sustentá-los, para guiá-los, para preservá-los, para o louvor de sua própria glória. E é para a glória de Deus que Jesus chama a nossa atenção na oração do Pai Nosso. Quando Ele ensina, não somente aos seus discípulos, mas todos aqueles que, à semelhança dos discípulos, creram nele para a vida eterna. Vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Jesus ressalta sobretudo na oração do Senhor, na oração do Pai Nosso, que a glória de Deus deve ser a prioridade que permeia os nossos anseios, os nossos desejos mais íntimos e mais explícitos. Nela, Jesus nos ensina que a oração é, antes
de ser um meio por meio da qual nós buscamos a Deus para que Ele atenda às nossas necessidades mais triviais. Jesus nos ensina que a oração, e por meio dela, nós encontramos o significado da nossa existência, o louvor e a glória de Deus. E assim nos lembramos das palavras do profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 7, quando inspirado pelo Espírito Santo, ele nos revela o significado último, o significado essencial da nossa vida, da nossa existência, a glória de Deus. O profeta, compelido pelo Espírito, ele diz: a todos quantos são chamados pelo meu nome, aqueles que criei, que os fiz para a minha própria glória. O apóstolo São Paulo, escrevendo a sua primeira epístola, no capítulo 10, versículo 31, ele diz: portanto agora, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. São Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 11, verso 36, ele diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, 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 pois a ele eternamente. Amém. As expressões que aparecem nos versos 9 e 10 enfatizam que a prioridade essencial, que o anseio essencial da alma humana redimida pelo Evangelho da graça de Deus é a glória de Deus. Por isso Jesus ensina aos seus discípulos a orarem. E essas petições estão centradas na glória de Deus, estão centradas na dignidade de Deus. Teu nome, teu reino, tua vontade. Teu nome fala-nos do caráter de Deus. Teu reino fala-nos do senhorio de Deus, do seu amor gracioso de, desde a eternidade, planejar a nossa salvação e consumá-la em Cristo Jesus. Pois é em Jesus que o reino se faz pessoa, se faz homem, se faz carne. E é nele que este reino passa a fazer parte de nós. Sendo imergido em nós pela palavra de Deus e pelo poder do Espírito Santo. De forma que Jesus diz em Lucas 17, 21, que o reino de Deus está em nós. A tua vontade ressalta sobretudo que a nossa vida agora redimida não está centrada em nossos desejos, não está centrada no nosso ego, não está centrada nos nossos impulsos, não está centrada nos nossos anseios, mas sim na vontade graciosa, soberana, preciosa do nosso Deus. Vontade esta que São Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, que é boa, perfeita e agradável. Mas ao passo que Jesus nos ensina que a oração é o meio por meio da qual
Deus é glorificado em nós e através de nós. Jesus, a partir do versículo 11, nos ensina também a dirigirmos as nossas petições, as nossas súplicas, as nossas orações, para que Deus supra as nossas necessidades. E aqui nós percebemos, amados irmãos, que o Evangelho trata o homem de forma integral, holística, completa. O Evangelho não faz divisões nem departamentalizações do ente humano. Embora a Bíblia ensine que há um elemento imaterial no homem, ou seja, corpo, alma, espírito, o Evangelho e a graça de Deus supre todos os nossos anseios, todas as nossas necessidades, a partir dessa perspectiva, daquilo que a Bíblia nos revela, quem nós somos, sem nos dividir. E, portanto, a oração que o nosso Senhor Jesus nos ensina mostra claramente que as nossas orações devem ser permeadas por essa busca e essa consciência que o Evangelho supre, atende às nossas necessidades, tanto na esfera espiritual como na esfera material. No âmbito das nossas necessidades espirituais, Jesus nos ensina a orarmos para que o reino de Deus se consume, para que a vontade dele seja consumada e encarnada em cada desejo, pensamento e atitude nossa. E que conheçamos e reconheçamos um Deus que é, sobretudo, santo, separado dos pecadores e ainda interessado pelos pecadores, amando-os, reconciliando com o pecador por meio de Jesus. Mas qual é o significado dessa petição do verso 11? Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Primeira lição que nós devemos perceber nesse texto é reconhecer que nós não somos autossuficientes, que nós precisamos de Deus. E ao reconhecermos que nós precisamos de Deus, e precisamos de Deus na dinâmica e na realidade mais simples das nossas necessidades cotidianas, porque Deus está interessado por nós, nas coisas mais simples que permeiam a nossa vida cotidiana. Não nos alienemos da verdade de que Deus se interessa pelas nossas vidas, se interessa pelas nossas necessidades, desde mesmo aquelas mais simples do nosso viver. Há quem diga e quem defenda um Deus tão distante, um Criador tão longe da criação, tão longe da criatura, que jamais se interessaria pelos negócios humanos, pelas necessidades básicas, pelas necessidades essenciais ou pelas necessidades mais simples do ser humano.
Contudo, a Escritura Sagrada nos revela, amados irmãos, um Deus que se interessa e que interage com a criação. Ele não somente a criou, não somente nos criou, não somente nos trouxe à existência pela palavra do seu poder, mas a preserva, cuida, guia, está interagindo conosco para o louvor da sua glória. O Deus da Escritura, o Deus revelado na pessoa bendita de Cristo, não é o Deus do deísmo. Não é o Deus dos filósofos. É o Deus de amor e graça, que está em nós e conosco, interessado por nós todos os dias, para o louvor da sua glória. Esse Deus que se interessa por nós é um Deus que visita o nosso lar, como visitou lá, como visitou a tenda de Abraão. Em Gênesis capítulo 17, 18. Esteve com Abraão, ceou com Abraão e conversou com Abraão sobre o seu casamento. É o Deus que na viração do dia dialoga com Adão. Afinal de contas, o Éden só tem o seu significado de paraíso por causa da visitação, da presença de Deus nele. Não há paraíso sem a presença de Deus. Porque Deus é o nosso paraíso. É nele e somente nele que nós encontramos o significado da nossa existência e os nossos anseios e as nossas necessidades, desde as mais corriqueiras, as mais sublimes, são saciadas no amor, na graça, na bondade e no poder e na glória do Deus revelado em Cristo Jesus. É um Deus condescendente, mas não leniente, que ama, mas disciplina, que acolhe, mas instrui, que guia e ilumina, para que não andemos segundo os nossos valores subjetivos, ou as nossas vontades maculadas pelo nosso ego, mas sejamos guiados segundo o seu amor, segundo a sua graça e segundo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Ele se preocupa conosco. Ele se compadece das nossas necessidades. E em Jesus, nós percebemos a compaixão de Deus revelada em todo o seu fulgor, em toda a sua plenitude. Lucas registra o fato de que quando Jesus inicia o seu ministério na Galileia, ele se compadece dos convalidos, dos oprimidos, pelos homens e pelos demônios. Ele tem uma preferência pelos pobres, pelos quebrantados de espírito, pelos humildes. E diz-lhe: bem-aventurados sois vós, porque o reino dos céus é dos pobres. O reino dos céus é dos que choram.
porque são consolados pela graça de Deus. De modo, amados irmãos, que em Jesus nós encontramos a compaixão de Deus explicitada em carne, sangue e osso. Ele se compadece de uma mulher que vivia atormentada por uma doença há décadas e que já havia gastado tudo que tinha procurando alento, e o encontrou ao tocar em Jesus. E é Jesus que toca aquele leproso que vem aos gritos, aos berros ao encontro dele. Diz: Senhor, se tu quiseres, tu pode me curar. E Jesus disse: eu quero. É a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Que em Jesus explicita a bondade de Deus e a provisão de Deus, o interesse de Deus pelo drama humano. Ele chora com os que choram e os consola, como consola a viúva de Naim, como consola a Jairo, ressuscitando a sua filha, como consola aquele pai desesperado que vem ao seu encontro, cujo filho tinha pulsões suicidas. E então ele se prostra diante de Jesus, e Jesus diz: tão somente sai dele espírito imundo. E a criança é curada. Porque em Jesus, Deus revela-se como Deus da consolação. Um Deus de bondade, interessado pelos negócios humanos, interessado pelas nossas necessidades, desde as mais corriqueiras. Ele alimentou multidões. O ensino de Jesus na oração do Senhor mostra-nos um Deus interessado pelo homem. Que se dispõe graciosamente a prover para nós as nossas necessidades. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Assim, amados irmãos, reconhecemos que nós não somos autossuficientes, nós precisamos de Deus e reconhecemos que Deus generosamente, graciosamente está interessado pelas nossas necessidades e as atende segundo a multidão das suas misericórdias. Por isso Jesus nos ensina a orarmos: Pai nosso que estás no céu, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Uma segunda lição que explícita está no texto é a providência de Deus. Orarmos pela provisão de Deus. A provisão é aquela graça, é aquele favor de Deus por meio do qual Deus interfere, intervém no curso da história, no nosso cotidiano, sustentando-nos e provendo as nossas necessidades mais corriqueiras.
como a Bíblia claramente revela-nos. Na ocasião em que ele supre tanta necessidade do profeta Elias, como a necessidade de uma viúva pagã em Sarepta. O ribeiro seca. Os urubus não mais levam carne para o profeta. E então Deus disse: vai até Sarepta, a casa de uma viúva, que tinha um bocado de pão e um pouco de azeite. Iria fazer um bolo nas palavras que ela mesmo dirige ao profeta. Falo-ei, eu e meu filho comeremos e então morreremos. E o profeta então diz: assim diz o Senhor: faze um bolo para mim. E o azeite da botija não vai acabar, nem a farinha da panela. Aleluia! Glória a Deus! Mais uma vez, irmãos, nessa narrativa, provisão se explicita claramente, mas sobretudo, implicitamente está o ensino de que a glória de Deus deve ser a primazia que permeia a nossa vida, a nossa existência. A provisão resulta de uma entrega, de uma confiança, de uma fé inabalável, que apesar das circunstâncias, crê que Deus proverá. Assim diz o Senhor. O azeite da botija não vai acabar, a farinha da panela. Mas faze primeiro um bolo para mim. Nosso Deus é um Deus de providência. Libertou cerca de 600 mil homens do cativeiro do Egito, sem contar mulheres, idosos e crianças. Os conduziu pelo deserto, geração após geração, por 40 anos. Suas sandálias não envelheceram. Suas peles não queimaram no calor causticante do deserto, porque uma coluna de nuvem os cobria e os guiava durante o dia. E morreram no frio, instigante, penetrante do deserto à noite, pois uma coluna de fogo os aquecia e iluminava o arraial dos hebreus em meio à escuridão do deserto. O maná descia dos céus. Não tiveram fome, nem sede, porque Deus os sustentou. Meu irmão, minha irmã, nós estamos vivendo em períodos difíceis. Talvez eu e você não tenhamos ainda experimentado a triste realidade, a aterradora realidade da falta do pão. Porque Deus tem sido gracioso, bondoso para conosco e tem provido dia após dia o pão de cada dia em nossa mesa, em nosso lar. Mas há uma realidade para além das nossas portas, para além das nossas paredes, alguns dos quais nós não conhecemos, que comeram hoje, mas não sabem se vão comer amanhã. Existem aqueles, meus queridos irmãos e irmãs,
que desejaram um pão carioquinha hoje e não tinham como comprar. E em meio a essas circunstâncias, Deus grita silenciosamente ao nosso coração por meio da sua palavra, para que possamos estender mãos de misericórdia, como Deus estendeu mãos misericordiosas e nos acolheu em Cristo Jesus. Para explicitarmos e expressarmos através de atos de bondade, de solidariedade, o amor com o qual Deus nos amou. Nós somos uma pequena comunidade. Mas isso não pode ser uma desculpa para a nossa negligência e leniência. Quantos de nós foi movido em seu coração e mente para trazer uma cesta de alimentos, para trazer 1 quilo de amor, de misericórdia? Nós não precisamos ser compelidos sempre pela palavra do pastor. Nós precisamos ser sensíveis à realidade que nos permeia. E se Deus tem nos dado condições, devemos estender misericórdia àqueles que necessitam. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Ensina que nós não somos autossuficientes. Ensina-nos que devemos orar pela providência de Deus. Ensina-nos que nós somos totalmente dependentes de Deus. Alguns sugerem que nós não devemos perder tempo em nossas orações pedindo pelo pão de cada dia. Alguns chegam a dizer: Deus não vai se preocupar com estas coisas. Deus tem mais coisa para fazer. Eu te digo, Deus está interessado em nossas necessidades. E Jesus nos ensina a orar para que elas sejam saciadas, para que elas sejam atendidas, supridas em nosso dia a dia. Que nós, pelo poder da graça de Deus revelada em Cristo, e no mover do seu Espírito, possamos ser gratos a Deus por sua provisão, mas sermos encorajados e constrangidos a sermos instrumentos da misericórdia de Deus para atender aqueles que necessitam, mais do que nós. Oremos. Bendito Salvador, nós te agradecemos por esta oportunidade. E rogo, Senhor, pelos meus irmãos e irmãs que aqui se encontram, que ansiaram estar na tua casa, essa casa de oração, onde nos reunimos como comunidade para o louvor da tua glória. Eu oro por cada um deles, abençoa-os, renova-os, fortalece-os, em o nome de Jesus. Aos meus irmãos e irmãs que estão em casa, eu os abençoo em teu nome, Senhor. E rogo que a tua mão graciosa supra em abundância as suas necessidades, para o louvor da tua glória.
Entregamos, Senhor, o nosso viver e oramos por nossa nação, oramos pelos nossos amigos, oramos pelos nossos familiares, oramos pelos nossos vizinhos, oramos diante de Ti, pois somente em Ti encontramos consolo, provisão e graça. No nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a consolação do Espírito repouse sobre todos os santos e digam amém.